A santa paz de Deus a todos os irmãos, glórias a Deus, mais uma vez nesta noite maravilhosa, meu irmão, minha irmã, que está agora, a qual estou preparando, o Senhor está preparando esse vídeo, para que os irmãos e irmãs possam assim meditar na palavra de Deus, amém? Nesse canal tudo se fez novo. Quero agradecer desde já pelos irmãos que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo no YouTube. Jackson Antônio Alves YouTube, coloca o nome inteiro, que ali os irmãos têm muito observado e meditado as mensagens que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém? E nesta noite, mais uma vez, o Senhor tem nos proporcionado estarmos aqui, irmão. Porque a visão que Deus deu para nós agora, o objetivo é expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande amor e poder de Deus. Amém? Esse é algo que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Amém, irmão? Então, eu agradeço nesse domingo a qual o Senhor tem preparado. E eu gostaria que todos os irmãos aí tivessem já com as Escrituras Sagradas em suas mãos, para que possam estar acompanhando e meditando. E à medida que o Senhor colocar em nosso coração, à medida que lermos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, então assim o Senhor começa a trabalhar pela virtude e a graça do Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Porque não podemos receber nada sem que do alto seja revelado, né? E requer uma revelação especial de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e pelo seu bom Espírito, amém? Então nós estamos aqui. O Senhor tem colocado em nossos corações, meus irmãos e minhas irmãs, lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 27, fala da terceira viagem do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo ele foi enviado para a Itália, amém? Porque era necessário o apóstolo Paulo ir até Roma para expandir, ensinar a palavra de Deus, amém, irmão? Então vamos estar lendo aqui com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus. Paulo é enviado para a Itália, Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Paulo. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistências. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários ventos. E, tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, e dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar,
a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, ou seja, à deriva. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmo, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, estava comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante. Tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros surgiram do navio e, tendo arraiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e ao soldado: Se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E, tendo dito isto, tomando um pão, e deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra,
mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O aparecer do soldado era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Olha que maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, esse momento que o apóstolo Paulo ele tem passado no naufrágio. Glórias a Deus. E nós vamos trazer aqui nesta noite o que, irmão? A nossa fé versus a tempestade, ou seja, versus as adversidades. A nossa fé perante as dificuldades que muitas vezes nós encontramos aí pela frente. Não é? A nossa caminhada, meu irmão, minha irmã, a nossa jornada nesta terra, nós como somos peregrinos do Senhor, a nossa pátria não é esta. Nós temos que caminhar muito, irmão. Nós temos que peregrinar muito. E nós temos que também permanecermos na fé, alicerçado no navio, que é a sua palavra, para que possamos chegar aonde? Ao porto da salvação, meu irmão, minha irmã. Amém? É só dessa maneira que nós vamos alcançar a coroa da vida eterna, se formos fiéis e firmes até o fim. Não podemos vacilar na nossa fé. O apóstolo Paulo jamais ele tenha vacilado a sua fé. Nós podemos ver, o apóstolo Paulo sofreu muitas muitas provas dentro daquele navio. Talvez o apóstolo Paulo teve medo, talvez o apóstolo Paulo ficou ansioso, ficou nervoso, abatido. Mas ele diz a palavra, pode ser que ele esteja abatido, mas não derrotado. Mas não querendo desistir da sua fé. Jamais ele abriu a mão da sua fé. Ainda que o homem interior se corrompa, mas o exterior se corrompa. Ao contrário, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Então o apóstolo Paulo ele dá um exemplo grande de fé, irmão, perante as nossas dificuldades, perante as nossas adversidades. E jamais podemos sair do navio, irmão. O navio que é Jesus Cristo, que é o porto da nossa salvação. Então, antes de nós colocarmos aqui, vamos entender que o apóstolo Paulo, após a sua terceira viagem missionária, nós podemos entender aqui que em Jerusalém, ele foi para Jerusalém, e ali se nós começarmos a observar desde o versículo aqui mais adiante, ele discute com os judeus, porque o apóstolo Paulo ele já começou a ser acusado de profanar o templo quando ele chegou em Jerusalém, acusando o que? Falsamente de introduzir o que? Os gregos no templo, ou seja, lançaram a mão do apóstolo Paulo e os seus companheiros falsamente e o acusaram. Ele e os 4 judeus gentios ali, irmão, de profanarem o templo no lugar santo, porque havia divisões do templo. Então ele já começou ali, visto que isso, meu irmão, minha irmã, já era uma tempestade que ele já estava enfrentando, visto que era uma calúnia, era uma ironia, pois ele e os 4 judeus, se nós observarmos aqui, eles já se purificaram para entrar no templo.
Entendeu? Por 7 dias, como a lei manda, a lei judaica pedia um voto de 30 dias e a lei nazireu é de 7 dias. Então Paulo já tinha feito votos quando raspou a cabeça, estava completando um voto. Se nós observarmos lá em Atos 18, ele já começa a falar. Em Atos 18, versículo 18, é bom nós entrarmos em detalhe. Aqui, Paulo 18, versículo 18. Chegando em Efésio ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, portanto, Paulo, ele não, 18, ele não se esqueceu da sua, ele não se esqueceu da, Paulo, ele respeitava a lei judaica. Lógico. E ao chegar em Jerusalém, o apóstolo Paulo já tinha então completado o voto dele, como descreve Lucas, né? No versículo 24. Ele descreve Lucas no versículo 24. Nós lemos aqui. Vamos lá, versículo 24. Já descreve aqui, versículo 24, não, versículo aqui 11. Aqui, dizendo, senhores, vejo que viagem tal, navio, mas aqui. 24, perdão, 24. Aqui é versículo 24 mesmo, aqui, ó. Aleluia, aqui, 18, versículo 24. Ele chega a Jerusalém, versículo 24, ó. Aqui. Porém, nada considero precioso, mesmo contando que eu completa a minha. Porém, aqui. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho de graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, pregando aqui 20, versículo 24. Paulo chegado em Jerusalém, 21, versículo 24. Tendo purificado com eles, e fez as despesas necessárias para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Entendeu? Então, Paulo ele fez os votos como a lei judaica, pela lei. Então, nós temos que entender que Paulo completou então os seus votos. Então os acusadores de Paulo, os fariseus, entenderam que Paulo não tinha feito os votos completos. Amém? Então já o acusaram falsamente. Lá em Atos versículo 21 nós podemos ver ali. Então os apóstolos, entretanto, sabiam que as acusações eram infundadas. Além disso, as decisões do primeiro concílio de Jerusalém foram transmitidas aos gentios. Está em Atos capítulo 15. Além disso, antes tinham visto que Trófimo, um gentil nativo de Éfeso, seguidor e amigo de Paulo, e o acusaram de introduzir até os gregos no templo, profanando o lugar santo. Nós podemos ver o 29 lá, né? Então era uma ofensa, né? Então isso aqui era uma ofensa. Até eles acusaram, era uma ofensa aqui. Se nós olharmos aqui, tinham visto Trófimo e o Efésio em sua companhia na cidade, julgaram que Paulo introduzia no templo. Então está vendo quando o apóstolo Paulo chegando em Jerusalém na terceira viagem missionária, terceira viagem missionária. Então o Paulo ali é acusado de calúnia, é acusado de profanar o templo, e tudo era uma acusação falsa. Então nós podemos ver que
então ele foi preso. Além disso, tinha visto, né, o colega dele, e era uma ofensa tão grave que até os cidadãos romanos não estavam fora da pena de morte se ultrapassasse os limites estabelecidos no templo, porque haviam divisões no templo. Então ali o ato gentil era o ato externo, e depois em seguida eram das mulheres externo, e depois os atos de Israel para os judeus interno. Então não poderiam ultrapassar esse limite, né? Então agora o apóstolo Paulo ele é pego e em Jerusalém ele é preso, é levado preso sob custódia romana em Cesareia durante 2 anos, mas depois de apelar para César, nós podemos ver em Atos 25, capítulo, versículo 9 aos 11, né? Ou seja, o tributo romano ficou com medo de que um romano fosse morto na sua jurisdição, podendo perder a sua cidadania romana. O governador Lísias resolveu mandar Paulo à noite até Félix, o governador romano em Cesareia. Está lá tudo em Atos capítulo 25. Então observe que o destino de Paulo ele dá uma inesperada virada em seu direito de cidadão romano. Olha que maravilhoso, né, irmão? Então agora ele se encontra à Corte Suprema Romana. E o tribunal de César, portanto, depois de ter apelado para César, foi enviado por um navio a Roma, sendo a 4ª viagem de Paulo. Então podemos observar os desígnios de Deus na vida de Paulo. Porque podemos observar lá em Atos, capítulo 22, 3 e Atos 28. Perante a sua defesa, pois Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Então ele está lá em Jerusalém, né? Ele está chegando em Jerusalém, ele foi preso. Vamos voltar outra vez para nós entendermos. Ele foi preso lá em Jerusalém. Foi preso, glórias a Deus, está aqui. E agora ele é levado lá, Atos 22, ó, é levado perante 22, 3. Paulo apresenta a sua defesa lá. Então, quando ele fala, irmão e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Então, apóstolo Paulo então é levado lá e ele é preso, irmão. E agora ele coloca a sua defesa. Perante a sua defesa, ele começa a dar o testemunho. Ele tinha o título de cidadão romano. Ele fala, porque foi vendido por uma grande soma de dinheiro pelo imperador Cláudio. Então Paulo, desde a sua nascença, possuía o título por direito de família. Talvez os pais de Paulo eram de origem judaica, enriqueceram no comércio, comprando o título assim de cidadão romano. E Paulo herdou esse título, pela qual teve privilégio como cidadão romano. Então Paulo, tendo a cidadania, foi ao tribuno judaico em Cesareia. E o tribunal ficou com medo, porque em Jerusalém o tribuno estaria violando as leis romanas, né? Pois proibiam amarrar, açoitar, algemar os cidadãos romanos sem julgamento prévio. Pois isso que Paulo apelou para César. Por isso que Paulo apelou para César. Certamente que Paulo conhecia os seus direitos. Então a apelação de Paulo já autorizava a sua absolvição. Já era imediato transferir então ele, o prisioneiro, para o tribunal do imperador romano. Essa era o objetivo, né? Ao tribunal romano. Então observe a fé e os direitos humanos que a Paulo então agora perante a sua defesa ele coloca que ele era um cidadão romano. Ele não poderia ser julgado em Jerusalém, ele tinha que ser julgado lá pelo imperador César, tribuno do imperador romano, o mais alto tribuno. Toda a autoridade era lá. E nós podemos tirar, irmão e minha irmã, como esse exemplo
Nós todos como cidadãos temos que cumprir as leis dos homens nessa terra. Entendeu? E as leis têm que respeitar os cidadãos, ou seja, tem que ser justas. As leis legais, criminais, as leis que existem do homem nessa face da terra, civil, criminais, para colocar ordem e progresso, nós podemos fazer assim nessa terra. Então, os direitos humanos não são conceitos novos em sua estrutura social. Possuía, pelo menos, algumas regras para proteger seus cidadãos. Então, mas observe que quando Paulo, e quando o tribuno romano prendeu Paulo e mandou açoitá-lo, ele se valeu do que? Da sua cidadania romana para proteger os seus direitos. Nós vemos lá em Atos 22, aqui, ó, 22, 25. Ó. Quando estavam amarrando com as correias, disse Paulo ao centurião presente: servo-a, porventura é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Então, nós podemos observar, irmão, que ali, glórias a Deus, então, jamais. Então, ele conheceu os seus direitos. O apóstolo Paulo conheceu os seus direitos. Então, o apóstolo Paulo fez o mesmo em muitas ocasiões. O apóstolo Paulo fez o mesmo. Em Filipos, ele fez dessa mesma forma. Depois de ter sido preso ilegalmente, em Atos capítulo 16, nós vamos ver lá, Atos capítulo 16, do 36 ao 40. Então este é o primeiro de vários casos em que Paulo apela para a sua cidadania romana. Amém? Então em Jerusalém, ele decidiu não aceitar a acusação injusta da multidão. Exigiu um julgamento justo. Ele deixou tudo bem claro para que as autoridades agissem corretamente, irmão. Por isso que nós temos que estar debaixo da lei do homem, debaixo da lei divina, buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós que estamos debaixo da lei divina, temos que estar debaixo da lei, sujeito à lei do homem nessa terra, irmão. Amém? Observe que Paulo apela para a lei romana, mais uma vez, pois a lei romana, como cidadão, garantia os direitos legais de seu cidadão, incluindo o direito de um julgamento justo. É isso que o Paulo ele queria, irmão. Então, a insistência de Paulo para um tratamento justo pretendia virar o que? A mesa contra as mentiras de seus acusadores. Glória a Deus, irmão. Irmã, quando nós estamos debaixo da lei divina e nós estamos aqui obedecendo todas as leis desta terra, do homem, irmão, então Deus, ele é a nosso favor. Deus, ele vai julgar em nosso favor aquilo que a lei do homem não pode fazer. Com a lei divina o Senhor faz. A lei divina não falha. A lei divina do homem é injusta, mas a lei divina do Senhor não falha. Então por isso que nós temos que estar diante das leis de Deus, em primeiro lugar, depois da lei do homem, irmão. Amém? Porque isso desarma toda a mentira do adversário, irmão. Amém? Isso vira o cativeiro, irmão, e o adversário ele cai por terra, irmão. Então, assim somos nós. Mentira, o ódio e as distorções em relação ao que a nossa fé tem que ser enfrentada de modo bem franco e sincero, irmão. A mesma coisa com a nossa lei divina, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, irmão. Ela tem que ser pregada com sinceridade. Ela tem que ser vista, a lei divina, a lei de Deus, com sinceridade. Ela tem que ser vista, irmão. Sincera, como Paulo nos mostra. Então, não deixe o inimigo fechar a sua boca. Não há motivo para a discriminação. Não deixe que isso, a discriminação, porque ele é crente, porque não podemos se unir com ele, ou porque ele é falando de tal. Não, irmão, nós não podemos deixar que isso impeça que você fale de Jesus.
abre a sua boca e fala da lei de Jesus. Pois o inimigo não pode impedir o que a ativação, o avanço do reino de Deus, o cristianismo, na sociedade. Precisa, sobretudo em nosso local de trabalho. Por isso que nós temos que ser sinceros, irmão. Fiel à nossa fé e ser sincero naquilo que nós acreditamos, irmão. Assim como a lei do homem, ela tem que ser cumprida na face da terra. Assim é a lei divina de Deus, que é superior a qualquer lei sobre essa face da terra, irmão. Ela é superior. Mas não é por isso que nós temos que desobedecer a lei divina, a lei do homem aqui nessa terra, irmão. Se nós não tivermos de acordo com a lei da terra, nós também, Deus não pode operar em nosso favor. Então, quando você está em tudo nos conformos, como eu posso dizer assim, então Deus agora ele opera, irmão. Por isso, como cristão, precisamos e devemos entender muito bem as leis, a lei e as regras, assim como o uso delas. A lei, não só a lei a divina de Deus, a revelação, como a lei do homem aqui, nós temos que estar a par dela. E além disso, temos que respeitar as leis e garantir que elas sejam aplicadas a todos de modo justo, inclusive a nós, a lei aqui, a lei dessa terra. Porque não é nós que estamos falando, é a própria palavra de Deus fala em Tito. Vamos lá em Tito capítulo 3. O que Tito fala? Vamos lá, Tito capítulo 3. Vamos lá, Tito. Olha que Tito, ó que Tito fala. Capítulo 3. A obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. Lembre-lhes que sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordato, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, ódios e odiando-os uns aos outros. Quanto, porém, se manifestou que a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, porque no homem não havia justiça, né? Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio do quê? De quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então está aqui, irmão. Mas em primeiro lugar, a palavra, o Tito fala que nós temos que ser obedientes, irmão. Para que isso venha acontecer na nossa... para que o poder, a eficácia do poder de Deus venha ser derramado sobre as nossas vidas, nós temos que ser obedientes, irmão. Seja obediente aqui. Amém? Então, nós podemos... temos que mostrar que nós temos que ser obediente, irmão. Amém, irmão? Portanto, vamos agir como o apóstolo Paulo. De que maneira? Na luz da palavra. Pois quando algo ia contra as suas necessidades, então Paulo se valia de suas condições de cidadão romano para frustrar os seus adversários. Olha que interessante, irmão. Olha, ele conhecia as leis romanas. Ele estava debaixo da lei romana, da lei romana, ali do homem dessa terra, mas ele estava maiormente sobre a lei divina, irmão. Sobre a lei divina, ele conhecia o Deus que ele servia, a fé. Assim como também ele conhecia, ele não descartava a lei dessa terra, irmão. Então, agora, com isso, o Senhor, ele se valia das suas condições de cidadão romano para o quê? Frustrar os seus adversários, porque era a permissão de Deus, irmão. Olha como a lei também da terra ele nos favorece. Deus usa a lei dessa terra também. Olha, Paulo tinha sabedoria o bastante para conhecer todos os seus direitos e experiente o suficiente para saber usá-la em seu favor, principalmente em favor de Deus. Olha que maravilhoso. Nós estamos terminando essa primeira ensinamento que o Senhor tem dado para nós. Então,
Ele era sábio, ele tinha sabedoria. Ele conhecia todos os seus direitos como cidadão romano e experiência o suficiente para saber usá-lo em seu favor, principalmente em favor de Deus. Deus permitiu o seu direito de cidadão romano não apenas para salvar a sua vida em situações de muito perigo, mas também permitiu que ele levasse o evangelho aos encarcerados, a tripulação dos navios, salvando 276 pessoas, irmão. Olha que interessante, 276 pessoas, e aos reis e aos imperadores de Roma, porque ele foi até Roma levar a palavra de Deus lá. Então esse era o destino de Paulo, ir a Roma, frustrar todos os planos do adversário. Olha que interessante, irmão, como ele soube usar aquilo, a ferramenta que Deus deu, proporcionou na vida do apóstolo Paulo, amém? Como cidadão romano, as leis o favoreceu, amém? Para poder. Então, você hoje é o que? Você hoje pode ser um advogado, pode ser um juiz importante, né? Porque assim Deus permitiu que você fosse, irmão. Agora, é permitido que você, mister, que você use corretamente